Hello everyone! Estou de volta depois de muito tempo, sim, eu sei. Me desculpem por toda essa demora, por todo esse tempo sem postar vídeos, mas eu tenho estado presente lá no canal, assim, respondendo os comentários que vocês me fazem na medida do possível. Mas agora eu voltei, espero que tenha voltado para ficar de novo. E hoje eu vou trazer para vocês o vídeo do IELTS e do TOEFL que eu já tinha prometido há, sei lá, 13 anos atrás e eu ainda não tinha feito, então eu vou fazer hoje para vocês. Ok, vamos lá. IELTS e TOEFL. Quais são as principais semelhanças e as principais diferenças entre essas duas provas? E nível de inglês, forma de avaliação, estrutura de prova. Vou tentar fazer um resumão assim básico, vou tentar não fazer um vídeo muito longo, gente, eu preciso me esforçar pra fazer isso, mas tudo bem. Então vou tentar fazer esse resumão pra vocês, tá? E eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Primeira coisa que vocês devem saber, tanto o IELTS quanto o TOEFL vão testar os nossos 4 skills linguísticos. O que são os skills? São as habilidades, ok? Então eles vão testar a fala, que é o speaking, vão testar o listening, que é a sua habilidade de compreender o inglês falado, vão testar o writing, que é a sua habilidade de escrever o inglês, e vão testar o reading, que é a sua habilidade de ler o inglês, ok? As duas provas fazem isso, mas elas fazem isso de métodos ou de formas diferentes. O IELTS costuma ser mais aplicado e utilizado no Reino Unido, na Europa. E o TOEFL costuma ser mais utilizado nos Estados Unidos. No entanto, as instituições europeias aceitam o TOEFL também, e algumas instituições americanas também aceitam o IELTS como prova de proficiência, ok? O IELTS possui 2 tipos de prova. Eles oferecem a prova de nível acadêmico, que é essa prova que você faz para tentar entrar em alguma universidade internacional, e eles fazem o General Training, que é só para você testar realmente o seu nível de inglês. E o TOEFL também tem algumas modalidades diferentes, mas a que realmente vale para a entrada em alguma instituição acadêmica é o TOEFL IBT, ou IBT. A pontuação do IELTS é de 0 a 9 e a pontuação do TOEFL é de 0 a 120? Imagino que sim. O IELTS é aplicado no papel e o TOEFL é aplicado no computador. Então eu vou fazer a divisão dos 4 skills e como as provas avaliam esses 4 skills, ok? Primeiramente, o listening. O listening no IELTS vai de um texto mais fácil para um texto mais difícil, e ele não é só uma prova de múltipla escolha. Eles colocam uma conversa lá para tocar no radinho, e aí você pode ter opções de múltipla escolha. Você pode ter questões de preencher lacunas. Por exemplo, na minha prova, eu lembro que a primeira questão era uma conversa de 2 vizinhos falando sobre o lixo. E aí era só para preencher a conversa com algumas palavras que estavam faltando da conversa. E eu lembro que no nível mais difícil tinha um mapazinho, embaixo do mapa tinham os nomes de cada local naquele mapa numerados. E aí a gente ia ouvindo e, de acordo com a descrição que eles faziam do mapa, a gente tinha que colocar a numeração lá no mapa de qual local ou sobre qual local eles estavam falando ali na conversa. E a última questão eu lembro que era uma conversa sobre hospital, e a gente era de preencher lacunas também, mas não era exatamente a palavra que estava faltando que eles falavam. Poderia ser um sinônimo, eles podiam substituir um adjetivo por um advérbio, sei lá, algo do tipo. Não era, o que a gente ouvia não era necessariamente o que a gente ia preencher ali na lacuna. Então, particularmente, eu achei a prova de listening do IELTS bem tricky, assim, bem confusa em alguns momentos, porque não era uma prova de só ouvir e marcar, ou só ouvir e completar a lacuna com a palavra exata que estava faltando. Não, uma prova que realmente testava o seu raciocínio além da sua habilidade de entender o inglês falado. No TOEFL, eles apresentam conversas acadêmicas, então pode ser uma palestra, pode ser uma conversa entre alunos sobre algum trabalho, sobre alguma aula que eles assistiram, sobre alguma matéria.
E aí, normalmente, as questões são todas de múltipla escolha, é no computador, como eu falei, e elas vêm em ordem, na mesma ordem do texto que eles falam, vêm as questões. Então, se primeiro eles falaram que vai ter uma aula amanhã, 8 horas da manhã, a primeira pergunta vai ser sobre o horário da aula, sei lá, algo do tipo. A prova do listening do TOEFL eu achei bem mais simples do que a prova do listening do IELTS e bem mais fácil de fazer também. Em relação ao reading, o IELTS tem 3 textos e também eles começam com um texto mais fácil e o terceiro texto já é mais complexo. Os textos são bastante extensos. Eu lembro que eu não consegui ler o último porque tem um tempo cronometrado para fazer cada etapa da prova e tinha que ler os 3 textos e responder as questões, e eu acho que eu não consegui responder todas as questões por conta do tempo, porque o texto era bastante extenso, os textos eram bastante extensos, e pelo que eu me lembro eu não consegui responder todas as questões por conta do reading. E as questões do reading, do IELTS, poderiam ser relacionadas à gramática, vocabulário, interpretação de texto, existiam vários tipos de questões ali, tá? Do TOEFL não, já eram textos menores, não eram tão extensos quanto do IELTS, e as questões eram mais relacionadas a vocabulário e a interpretação de texto. Em relação ao writing, no IELTS você tem que escrever 2 redações, tá? É uma redação técnica, isenta de opinião, e uma redação em que você pode expressar os seus pensamentos e a sua opinião. Para escrever a redação técnica, eles dão um tempo de 20 minutos, e para escrever a outra redação, eles dão 40 minutos. Na redação técnica, não precisa ser nada muito extenso, eles dão uma quantidade mínima de linhas que você deve escrever. Se eu não me engano, são 100 linhas, 150 linhas ou algo do tipo. E na redação mais extensa, que eles dão 40 minutos pra gente escrever, se eu não me engano, o mínimo de linhas é 250. A primeira redação é uma redação mais técnica, normalmente eles dão alguma imagem pra gente analisar e descrever aquela imagem. Pode ser um gráfico, pode ser a imagem de um processo, sei lá, de alguma coisa, pode ser a imagem de uma máquina, e a gente tem que descrever aquela máquina, as peças, não sei, algo do tipo. Então é uma coisa bem técnica mesmo. Na minha redação veio um gráfico falando sobre as televisões em preto e branco e televisões coloridas nas décadas de 50 e 70 no Japão e o preço dessas televisões. Eu tinha que analisar esse gráfico e descrever esse gráfico. Foi uma negação, gente, foi péssimo. Não achei que me saí bem, mas enfim. E a outra redação é uma redação em que você pode utilizar da sua opinião, dos seus conhecimentos gerais, seu conhecimento de mundo e discorrer sobre o tema que eles dão. Na minha prova do IELTS, se eu não me engano, foi alguma coisa relacionada à sustentabilidade, meio ambiente, turismo e sustentabilidade, eu não lembro direito, mas foi algo do tipo. No TOEFL, também a gente tem que fazer 2 redações. Na primeira redação também é uma redação mais curta e mais técnica, onde a gente não expressa a nossa opinião. E eles também fazem um mix de skills. Na minha prova, por exemplo, eles deram um áudio para eu ouvir e deram um texto escrito falando sobre o mesmo assunto, e aí depois eu tinha que relacionar os 2 textos. E um ponto positivo do TOEFL é que você pode tomar notas, você pode fazer anotações durante toda a prova. Eles te dão algumas folhas de papel, um lápis, e você pode fazer anotação durante toda a prova, seja do listening, do reading, qualquer coisa que você quiser anotar, você pode anotar. Então, durante a prova você não pode voltar o áudio, tocar o áudio de novo, mas como você pode fazer anotações, você pode sempre recorrer às suas anotações para fazer essa relação entre os 2 textos. E a segunda redação também é uma redação um pouco mais extensa, em que você pode expressar a sua opinião e usar do seu conhecimento geral, do seu conhecimento de mundo. O tema da minha redação do TOEFL, a redação mais extensa, foi sobre o que eu preferia ou o que eu achava melhor, se era take risks, ou se arriscar, ou planejar algo muito cuidadosamente antes de tomar uma decisão. E aí eu tinha que discorrer sobre o assunto, fazer aquela estrutura da redação, de um parágrafo introdutório, usar 3 argumentos e a conclusão e tal.
E, enfim, escrevi lá, eu acho que eu falei que take risks é melhor do que planejar as coisas carefully. Como eles fazem a correção dessas redações? Eles vão analisar o seu uso de vocabulário, a sua gramática, a coerência do texto, se você consegue seguir uma linha de pensamento, se manter naquela linha de pensamento, não digredir, degredir. Aurélio. Eu acho que essa palavra não existe. Digressão. E qual é o verbo? Meu pai tá me chamando. Isso aqui gente, morar não, né? Ter mais gente em casa, a gente sempre corre o risco de ser interrompida. Enfim, eles vão ver a sua capacidade de se manter coerente e a sua capacidade de usar da coesão para escrever um texto inteligível, ok? Em relação ao speaking, o IELTS é uma conversa que você tem com um avaliador. Eles marcam a sua prova oral para um dia diferente da sua prova escrita, que envolve reading, writing e listening. E você vai ser avaliado por uma pessoa. Essa pessoa vai te chamar por uma entrevista, vai ter o horário marcado, tudo. E aí ela vai gravar a sua conversa, ela vai fazer algumas perguntas e você vai responder, você, enfim, tem que argumentar e tudo. Normalmente eles esperam que um candidato fale por volta de 12 minutos. Eu nem sei quanto eu falei, acho que eu falei 8, sei lá. E aí é com uma pessoa, é algo pessoal, você tem uma interação ali, né? Já no TOEFL é tudo gravado no computador. Então você pode ter aquele mesmo esquema do writing. Eles podem fazer um mix de skills. Eles podem dar um áudio para você ouvir, um texto para você ler, você tem que relacionar os dois. Você pode ter que ler um texto e ter que fazer o resumo daquele texto. E aí, eu não lembro exatamente quantas questões são, mas são várias perguntas e cada pergunta tem um limite de tempo que você tem para responder. Então, eu lembro que a primeira pergunta você tem tipo 30 segundos para responder. Aí depois tem uma outra pergunta que você tem 45 segundos para responder. E tem uma outra pergunta que você tem 60 segundos para responder. Isso tudo você vai estar falando com o computador, você vai estar gravando a sua resposta, gravando em voz, né, a sua resposta. E eu não sei exatamente como eles fazem a avaliação disso, né, mas devem medir seu vocabulário, pronúncia, realmente quão bem você consegue se expressar na língua inglesa, ok? Eu acho que dos skills é isso. Em relação à preparação para a prova, o que eu fiz para me preparar? Nada. Não, tô brincando. Pro IELTS, vou mostrar para vocês aqui. Pro IELTS, eu realmente queria me preparar super bem, tá? Então eu comprei esse material de preparação na Saraiva. Eu acho que foi 100 e alguma coisa, R$120. Talvez. Não acho caro porque vem 3 livros. Eles têm exemplos de questões, exemplos de textos e você pode simplesmente responder as questões. Aí você tem um livro só com exames, provas para praticar, tá? Esse material é todo em inglês, gente. E aí vem com CD, vocês percebem que eu usei muito esse livro porque os CDs estão até lacrados. Enfim, esse material é muito bom para você saber a estrutura da prova, o tipo de questão, como eles costumam perguntar as coisas. Tem exemplo dos textos, olha, são textos bem extensos, do reading. Enfim, é um material de preparação muito bom, eu recomendo, ok? No IELTS, eles dão material preparatório no site também. Quando a gente se inscreve, eles disponibilizam vários materiais lá, videoaulas e sugestões
de pessoas que trabalham com a correção das provas e tudo, palestras, é bem legal, bem interessante. Agora, pro TOEFL, eu consegui baixar na internet modelos de provas. Eu consegui baixar 3 modelos e vem o material completo. Vem reading, questões de reading, de writing, listening, dá pra baixar os áudios também, e de speaking. E aí você pode usar um celular para gravar e treinar para conseguir falar só 30 segundos ou 45 segundos ou 60 segundos. Em relação à preparação, gente, isso vai de pessoa para pessoa. Se vocês me perguntarem, Ruth, como você se preparou? Eu falei pra vocês, eu comprei esse material, eu usei, eu não usei. Do TOEFL, eu baixei o material na internet, dei uma lida, mas tem gente que tem bem mais disciplina para estudar, que consegue elaborar um programa de estudos semanal. Nesse dia eu vou focar só no reading, tal dia eu vou focar só no writing. Tem disciplina realmente para praticar e estudar. Eu não tenho, gente, isso é muito frustrante. Eu tenho muita dificuldade para estudar, tá? Então eu fui com o que eu tinha, que era o meu conhecimento linguístico mesmo, mais independente. Agora, por mais que você tenha um conhecimento linguístico bom, em nível avançado e tudo, é sempre muito bom que você se atente para a estrutura da prova. Por exemplo, o TOEFL, eu achei ele bem mais simples que o IELTS, mas é muito importante que você esteja familiarizado com a estrutura da prova, com os tipos de questões. Isso facilita muito, gente. Mesmo que você tenha um conhecimento linguístico bom, se você tiver um conhecimento de estrutura de prova, nossa, 50% dos seus problemas vão estar resolvidos. E em relação ao IELTS também, é muito importante que você conheça a estrutura da prova, os tipos de questões. Como eu falei pra vocês, o speaking do IELTS era um dia diferente do resto da prova. E a prova, o tempo de prova geral é um tempo mais curto que o tempo do TOEFL. O TOEFL, você faz os 4 skills no mesmo dia lá no computador. É um tempo de prova maior, se eu não me engano são 4 horas de prova. E você pode administrar o seu tempo conforme você preferir. Porque às vezes você tem mais facilidade para ler, então você consegue fazer a parte da leitura mais rápido, e aí você poupa tempo para uma habilidade que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, que seja o listening ou alguma coisa do tipo. O listening nem tanto, porque não dá pra repetir, né? Mas o writing, que talvez também seja mais complicadinho. No IELTS não, o tempo é todo cronometrado e é todo distribuído por etapas de prova. Então você tem o tempo específico para fazer o reading, você tem o tempo específico para fazer o writing e um tempo para fazer o listening, e tá tudo sempre sendo administrado pelas pessoas que estão na sala com a gente, os fiscais lá da prova. No geral, sim, eu acho o TOEFL mais fácil que o IELTS. Então, se vocês têm alguma pretensão de fazer alguma dessas provas de proficiência e não tem um nível linguístico muito aprofundado, talvez, ou muito extenso, um conhecimento linguístico muito extenso, eu recomendo que vocês foquem na preparação, tá? Comprem materiais, invistam nisso, porque o material é bom mesmo. Tentem fazer um schedule, um programa de estudos. Eu já assisti um vídeo de uma moça que fazia isso. Ela estudava tantas horas por dia, focava em uma habilidade por dia, e aí na sexta-feira ela fazia tipo um modelo da prova. Então, enfim, cada pessoa tem seu método de estudos. Eu não tenho método nenhum, então eu não posso dizer pra vocês qual é o melhor. O que funciona pra mim definitivamente não funciona pra maioria das pessoas. Então é isso, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Não sei se vocês têm mais perguntas. Se vocês tiverem, deixem nos comentários. Eu sempre faço o possível para responder. E é isso. Até a próxima. Beijo, tchau!